Vamos meditar em Hebreus capítulo 4, versículos 12 a 16. O título, A Palavra Viva e o Sumo Sacerdote Compassivo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que essa palavra que é viva, que é eficaz, ó Pai querido, penetre, Pai amado, profundamente em nossas vidas, em nossas almas, em nossos corações, que ao Deus amado, explanarmos essa palavra, o Teu Espírito Santo possa estar nos ajudando, Senhor, para que possamos entender qual é o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser edificados, ó Deus querido. Tu conheces as nossas vidas, Tu conheces os nossos corações, as nossas necessidades, ó Deus. Venha de encontro com cada um nessa noite, ó Pai. Os que estão presentes nesse momento, ouvindo a Tua palavra, os que ouvirão posteriormente, que Teu Espírito Santo esteja atuando em cada vida, em cada coração, e que sejamos edificados. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro de Hebreus apresenta a supremacia de Cristo e a profundidade de sua obra. O autor, ele revela verdades centrais: o poder da palavra de Deus e a compaixão de Jesus como nosso sumo sacerdote. Ambas essas coisas são essenciais para a vida cristã, apontando para o papel transformador da palavra e o acesso que nós temos a Deus por meio de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, versículo 12, nós vamos ver o poder da palavra de Deus. E aqui diz que a palavra de Deus é viva. Viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra é viva e ela é eficaz. Ela é comparada a uma espada. Paulo, quando ele apresenta ali a armadura de Deus, ele também fala da espada. Se você quiser anotar, Efésios 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a palavra de Deus é bem diferente de qualquer palavra, das palavras humanas, pois a palavra de Deus, ela tem vida própria. Ela é sempre ativa e ela está sempre operando e ela faz aquilo que lhe apraz. Por isso a necessidade de nós nos achegarmos a essa palavra. Já no Antigo Testamento, Deus falou através de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então nós vemos que pela palavra Deus fez todas as coisas, e pela palavra Ele sustenta todas as coisas. E Jesus Cristo é o verbo, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que a palavra, ela é viva e ela é eficaz. E também mais afiada do que espada de dois gumes. A espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. E a espada penetra profundamente, alcançando a profundeza da alma e do espírito. E ela separa aquilo que é carnal do que é espiritual, expondo motivações ocultas. Também dá discernimento aos pensamentos e intenções do coração do homem. Então a palavra de Deus revela não apenas as nossas ações, mas também as intenções por trás das ações.
e ela traz à luz o desejo do coração e nos chama à correção. Então é importante nós pararmos um pouquinho e atentarmos para essa questão dessa figura de linguagem, a espada. A espada ela era muito usada no primeiro século, nos primeiros anos, o povo de Deus guerreava com a espada. E a espada, para que ela tivesse efeito, ela precisava estar bem amolada. E para amolar essa espada, era necessário um certo tempo. Precisava de uma pedra, precisava de óleo, e precisava de muito cuidado, até mesmo para que ao estar afiando a espada, o soldado não viesse a se machucar. Isso demonstra que a espada ela precisa estar em constante agir, em constante tratamento. Nós precisamos estar constantemente cuidando dessa espada. Ou seja, nós precisamos estar preparando essa espada. Como preparando essa espada? Lendo a palavra, meditando na palavra e, como diz Tiago, tendo o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrita. A espada na bainha não tem finalidade nenhuma, não serve para nada. Mas quando o soldado tirava a espada da bainha, ele poderia tanto se defender como atacar. Ela é mais para ataque, mas ele também se defendia com a espada. E assim nós também, nós precisamos estar afiados na palavra de Deus. Pedro diz que nós precisamos estar preparados para responder a todos aqueles que indagarem a respeito da nossa fé. E a palavra de Deus nos exorta a nós conhecermos a Deus e a prosseguirmos em conhecê-lo. Nós temos que a cada dia buscar mais e mais o conhecimento de Deus. E a palavra, ela foi revelada justamente para que nós pudéssemos conhecer a Deus de uma forma íntima e profunda. Na palavra está registrado tudo o que nós precisamos conhecer sobre Deus. Então, se você quer conhecer Deus, estude mais a palavra do Senhor. É importante nós praticarmos as doutrinas espirituais, mas nós não podemos de forma nenhuma negligenciar o estudo da palavra. E infelizmente, nós, povo de Deus, nós temos deixado a desejar nesse quesito. Ou seja, nós não estamos estudando a palavra de Deus como deveria ser estudada. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por ano. Nós temos que aplicar e investir mais tempo na leitura e na meditação da palavra. Não é difícil. 10 minutos, no máximo 15 minutos por dia é o suficiente para você concluir toda a leitura da Bíblia em um ano. E você vai ser acrescido. Já faz anos já que eu tenho tido essa prática e eu procuro ler pelo menos 2 vezes durante o ano. Interessante que quando a gente vai lendo aqueles assuntos vêm à tona, a gente já conhece, mas sempre Deus tem algo novo a revelar. Cada vez que você lê o mesmo texto, talvez você leu aquele texto ontem e leu o mesmo texto hoje, Deus vai falar com você de uma forma diferente, porque essa palavra é viva e é o Espírito Santo que atua com o nosso espírito para nos revelar qual é a vontade de Deus. Então é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Timóteos, 2 Timóteo 3, 16, 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a palavra de Deus. Não é apenas o Novo Testamento, como alguns estão até pregando, que o Antigo Testamento não é tão importante quanto o Novo Testamento. Toda a palavra de Deus, ela é importante. Nós temos que estudar o Novo Testamento, sim, mas também temos que estudar o Antigo Testamento. E diga-se de passagem, nós estamos estudando aqui na escola dominical, na escola bíblica, o Antigo Testamento. E eu tenho certeza que a cada dia tem acrescido mais e mais a vida de cada aluno. Então é importante nós conhecermos o Antigo Testamento, nós conhecermos toda a palavra de Deus. E nós vemos aqui, ela é útil para o ensino. Primeiro, ela ensina o caminho que o homem deve andar. E esse caminho é Jesus. A palavra vai apontar para Jesus. Mas ela é útil também para a repreensão. Quando alguém já ouviu a palavra
e porventura começa a se desviar, a própria palavra de Deus vai vir a repreender para a correção e vai corrigir também, e para a educação na justiça. Então, 4 elementos essenciais: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E qual é o propósito? A fim de que o homem de Deus, claro, no sentido genérico, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós temos que buscar a perfeição. Jesus está falando no contexto do amor. Nós temos que amar como Deus amou. Então nós temos que nos apegar a essa palavra fiel. Investir tempo na leitura, investir tempo na meditação. E hoje nós temos muita facilidade. Nós temos a Bíblia em áudio. Talvez você tenha dificuldade de ler a Bíblia, mas você pode ouvir a Bíblia. E é muito importante. Às vezes você está fazendo algo que você está utilizando os seus braços, por exemplo, mas somente ela está livre. Ligue ali um vídeo, você pode procurar no YouTube, você pode baixar no seu celular e ouvir a Bíblia enquanto você está fazendo as suas tarefas diárias. É muito importante. Quando você está dirigindo, você pode ouvir a Bíblia, porque de todas as formas ela vai estar penetrando nos nossos corações. Lá em Deuteronômio 6, a orientação é para inculcar na cabeça das crianças a palavra de Deus. E nós também, nós precisamos inculcar na cabeça dos novos convertidos a palavra de Deus. Levar eles a buscar a palavra de Deus. Mas nós temos que ser exemplo. Então é importante nós termos um contato direto com a palavra de Deus, para sermos perfeitos e estarmos perfeitamente habilitados para realizar a obra do Senhor. Então nós devemos nos apegar à palavra de Deus, permitindo que ela penetre em nossas vidas. E aí nós vamos lá para o Salmo 1. Olha o que o salmista diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há uma comparação aí do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Aquele que teme ao Senhor, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Josué foi escolhido por Deus para dar continuidade à obra que Moisés deixou por fazer, qual foi a instrução que ele recebeu? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Deus está dizendo para ele para ser forte e corajoso, não para lutar contra os seus inimigos, mas ser forte e corajoso e ter o cuidado de fazer segundo toda a palavra de Deus, segundo toda a lei. E diz mais: dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser mais bem-sucedido ainda, porque nós somos bem-sucedidos? As graças de Deus são infinitas, constantemente somos abençoados por Deus, mas podemos ser muito mais abençoados ainda, se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se nós amarmos essa palavra, se nós nos dedicarmos ao estudo da palavra. E Deus diz mais para Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Desde o princípio, Deus está nos orientando que o segredo do sucesso é nós nos apegarmos a essa palavra. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus está nos chamando para um compromisso com a palavra do Senhor. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos que dar atenção especial. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos salvos para viver para Deus. Então nós temos que ter prioridade nas nossas vidas. E Jesus mesmo disse que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que vamos precisar, com certeza, serão acrescentadas. Jesus prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. E nós precisamos, então, estar atentos a isso.
Em segundo lugar, nós temos aqui o desafio da exposição, no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O escritor de Hebreus está dizendo que nós vamos ter que prestar contas a Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Talvez nós podemos esconder algumas coisas de nossos pais, de nossos filhos, da igreja, da sociedade, mas de Deus ninguém esconde. E o autor de Hebreus, em outro texto, ele diz, de Deus ninguém zomba, e tudo quanto o homem semear, ele vai ceifar. É a lei da semeadura. Você planta, você colhe. E se você não plantar, a própria natureza traz para você cardos e abrolhos. Então nós temos aí as pragas daninhas que invadem o seu quintal, e você tem que, se você não plantou nada, você vai ter que pelo menos arrancar aquelas coisas ali que estão trazendo prejuízo para a sua vida. Então é importante nós cultivarmos, nós vivemos intensamente essa palavra nas nossas vidas. Não há nada que nós podemos esconder, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação. Até os nossos pensamentos. Antes mesmo da palavra sair de nossas bocas, Deus já conhece, porque Ele sonda os nossos corações. E nós vamos ter que prestar contas para Ele. De todas as palavras, de todas as ações, de todas as omissões, nós vamos ter que comparecer perante Deus e dar contas a Ele de todas essas coisas. Portanto, é importante nós buscarmos o que o autor de Hebreus diz, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é ser mais e mais parecido com o Senhor. É ter mais prazer na lei do Senhor. É ter mais prazer em estar na casa do Senhor, louvando e glorificando o seu nome. É ter mais prazer em realizar a obra de Deus. Então seremos expostos à sua palavra e seremos julgados também. Todos teremos que prestar contas. E isso nos desafia então a viver uma vida de santidade, de separação, uma vida para Deus. Como nós estamos vivendo diariamente? Será que Deus tem se agradado de nossas prioridades? Será que nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar realmente? Será que nós estamos dispostos a corrigir os nossos caminhos? É importante nós a cada dia começarmos um dia na presença do Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, colocando a nossa vida diante dEle e pedindo graça para vivermos um dia na presença do Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o sumo sacerdote que compreende nossas fraquezas. 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos a figura do sacerdote que apresentava a causa do homem a Deus. E de ano em ano esse sacerdote comparecia no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelo povo. Mas ele precisava estar totalmente purificado, porque se houvesse alguma falha, ele seria fulminado ali no Santo dos Santos. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote, o maior de todos, e ele é o próprio sacrifício. O sacerdote do Antigo Testamento, ele oferecia um sacrifício. Agora o nosso sumo sacerdote se oferece como um sacrifício. Ele se entregou a si mesmo. Ele intercede por nós, justamente porque ele sabe o que é ser um ser humano. Ele experimentou na carne o que nós experimentamos. Ele, sendo Deus, nos conhece, mas Deus feito homem sentiu na carne o que nós sentimos. Ele sofreu como nós sofremos, ele morreu como nós iremos morrer, mas ele ressuscitou, está vivo, e é isso que lhe garante a postura de sumo sacerdote. Ele foi tentado como nós fomos tentados. A única diferença é que ele não pecou. E tudo isso ele fez
para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele nos compreende e Ele também tem compaixão. Quando Ele foi tentado, Ele então entendeu as nossas lutas. E Ele pode então agora se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele viveu entre nós, Ele esteve conosco, contudo, sem pecado. Ele foi tentado, final do versículo 15, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Então nós podemos ter certeza de que esse sumo sacerdote, ele intercede por nós, e ele já ofereceu o sacrifício uma vez por todas. Nós não precisamos mais, a cada ano, apresentar um sacrifício para Deus. Agora nós devemos diariamente apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Jesus nos diz através do apóstolo João que nós vamos ser conhecidos se nós amamos de fato o nosso irmão, se nós estivermos dispostos a dar nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós também precisamos estar dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. E Jesus, quando chama o ser humano, Ele diz que quem toma a sua cruz e olha para trás, não é digno dele. Então Ele nos exorta a nós a cada dia negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. E Ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma. É muito sério, e nós precisamos então vencer as tentações, vencer as dificuldades, sempre confiando no nosso sumo sacerdote, que já venceu por nós, que nos compreende. E assim nós temos a nossa fé fortalecida nas provações. Quando estivermos passando por provações, lembre-se disso, você tem um sumo sacerdote que intercede por você, que não vem provação além das suas forças. Com a provação também vem o escape, vem o livramento. Em quarto lugar, nós temos acesso confiante ao trono da graça, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemos com confiança. Por meio de Cristo, nós temos acesso direto ao trono da graça. Nós não precisamos de um outro intermediário, porque Ele é o nosso intermediário, Ele é o nosso intercessor. Não há mais a necessidade de um sacerdote humano, não há mais a necessidade de ninguém para nos apresentar a Deus, porque Jesus nos apresenta. E em contrapartida, nós somos chamados também para apresentar aqueles que não conhecem a Deus na presença do Senhor. Paulo registrou: como alguém vai crer num Deus que nunca ouviu falar? E como ouvirá se não há quem pregue? Então nós somos chamados a anunciar essa palavra para que pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus se acheguem também a esse trono, trono de graça, trono de salvação. E nós podemos aproximar com confiança, sabendo que Ele nos recebe com graça e misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Nós vivemos e somos sustentados pela misericórdia do Senhor. E Deus promete misericórdia e graça para nos ajudar em nossas necessidades. Ele não apenas nos ouve, mas Ele age em nosso favor. Então você pode confiar que você tem alguém por você, que te ama, que deu a sua vida por você. E Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. Se você colocar em prática a palavra do Senhor, você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. E para isso, nós devemos cultivar uma vida de oração ousada. A oração nada mais é do que comunhão com Deus. E nós temos tanta dificuldade em separar alguns momentos por dia para estar na presença do Senhor. Outras coisas é muito fácil. Passamos horas e horas fazendo qualquer coisa. Mas quando nós entramos na presença de Deus em oração, ou na leitura da palavra, é um sono, é um cansaço, é muita dificuldade. E especialistas dizem que os primeiros 15 minutos são os mais difíceis. Quando você começa
a orar, até você passar os 15 minutos, você tem dificuldade. Mas depois que você passar esses 15 minutos, aí você consegue ir muito longe. E quanto mais você ora, tem até um ditado que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então nós devemos ser ousados na oração. Nós temos que nos aproximar com confiança no trono da graça. Nós devemos buscar a ajuda do Senhor com fé, sabendo que Ele vai nos ouvir. Se nós estivermos pedindo em conformidade com a sua vontade, Ele vai nos ouvir, nós podemos ter certeza disso. Então é importante, amados, nós entrarmos confiantemente no trono da graça, porque Jesus, Ele é o caminho, é Ele que nos conduz até Deus, é Ele que pagou o preço, Ele é o sumo sacerdote. Então a orientação é para que nós possamos estar atentos à sua palavra. Concluindo, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, revelando nossas intenções profundas. No entanto, nós não estamos sozinhos diante dessa exposição. O Senhor está conosco. Temos um sumo sacerdote que é compassivo, que é misericordioso, Jesus, e Ele nos atende. Ele intercede por nós e nos dá acesso ao trono da graça, que nós possamos viver, experimentar esse poder transformador da palavra e na confiança nele. Que nós possamos viver acima de tudo, de modo digno do Senhor, para encontrarmos misericórdia e graça em tempo de necessidade. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tome a posição diante de Cristo a todo dia. Não faça nada sem antes ter uma conversa com o Pai. Não faça nada sem antes você consultar a Deus. Você vai ter, com certeza, muito mais acertos e você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Curva as suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos um sumo sacerdote diante de Ti, Senhor, que é compassivo, que é misericordioso. Nós temos a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, que nos instrui, que nos conduz, que nos corrige, que nos exorta e que nos capacita, Senhor, para exercermos a Tua obra, Pai. Que possamos estar mais atentos a Deus, à Tua voz, que possamos estar mais atentos à Tua palavra, Senhor, que possamos esforçar, Senhor amado, para fazer a nossa parte, porque o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito, Pai querido. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai amado, para que possamos viver intensamente na Tua presença cada dia de nossas vidas. Continue olhando para a Tua igreja, Pai. Continua, Senhor amado, trabalhando em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos convencendo, Senhor, para que possamos experimentar o Teu melhor em nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu enviaste o Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E através dele, nós temos a certeza, Pai, de que podemos estar no Teu trono, na Tua presença, colocando as nossas vidas diante de Ti, Te louvando e Te glorificando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.